Rádio Botafogo. Diretor, começa a rodar aí o telão para a galera, para a gente começar a mostrar aí para a galera a apresentação aí que a gente fez. Então, como eu já adiantei aqui para vocês, a gente botou as opções fica, sai ou troca. Troca no sentido de jogadores emprestados que devem ganhar experiência ou para aqueles que teriam os gastos com rescisão contratual. Detalhe importante, a gente colocou na apresentação aqui o contrato de todos os jogadores profissionais que têm contrato com o Botafogo e vamos citar os da base. Isso, Thiago, lembrando que isso aqui a gente pegou no site oficial do clube. Exatamente, então, no site oficial do clube. É o clube, beleza? Exatamente. A gente pegou as informações do percentual do passe dos atletas no site oficial do clube e os contratos são os tempos de contrato, os contratos que estão registrados lá no Bira da Ferge. Então foi tirado da Ferge e foi tirado do site do Botafogo. Contrato da Ferge, percentual do site do Botafogo, para ficar claro. Até ontem. Se teve alguma alteração hoje, vocês podem me corrigir. Então, seguindo aqui, a gente vai falar dos jogadores profissionais, todos eles que têm contrato com o Botafogo, e vamos apenas citar os da base. Temos aqui um superchat antes da gente continuar. Do Leandro Delfim, botou que o melhor reforço é o relatório da Ernest Young ficar pronto em janeiro. Leandro, a gente vai falar do elenco hoje, mas ele já te adianta que ele não vai ficar pronto em janeiro. A previsão, se eu não me engano, é abril, maio. Mas vamos seguir aqui no nosso. Diretor, pode seguir aí no... Está na tela lá. A análise tem como parâmetro toda a temporada e reflete nossa opinião pessoal em relação ao aproveitamento ou não de cada jogador na próxima temporada, levando-se em consideração os seguintes fatores. A situação financeira do clube, então não adianta a gente botar aqui para trazer o Messi, que a gente sabe que não tem dinheiro para isso, pelo menos não por enquanto, e o tempo de contrato restante de cada atleta. Então, como eu disse, não adianta botar sai para um cara que tem um contrato longo, porque a gente vai ter que pagar a rescisão dele se a gente fizer isso. Então, vamos começar. Primeiro deles, Gatito. Gatito, nosso goleiro. Botafogo tem 100% do passe do Gatito e o contrato do Gatito vai até 30 de dezembro de 2021. Então, eu vou começar, na minha opinião, a galera já comentando aqui, ó, Leonardo Souza fica, Vitor Sardinha fica, Leilane fica, Leonardo da Silva Reis fica, Jorge dos Santos, Glorioso Rob... É unânime aqui, viu? Mar Camilo, Pinheiro Silva, José Paulo, Buck Roger, Marcos Marquinho, Vitor dos Santos Mota e, na minha opinião, fica também. O diretor já pode botar aí na tela, eu também acho que fica. Brunão, e qual é a sua opinião? Tem que dar uma surra num camarada para ele falar que não fica, né? Lógico que fica, não tem como. Eu já vi gente falando aqui, só sai por 40 milhões. A multa dele para sair para dentro do país é 20 milhões. Se alguém negociar com ele diretamente e pagar os 20 milhões, o Botafogo não tem escolha. Mas nesse caso aí, fica, sem dúvida. E aí, Lívia? Fica, claro que fica. Goleirão desse, bicho, tá doido. Verdade. Então, beleza. Unanimidade aqui, todo mundo quer que o Gatito fique já com esse tempo de contrato. E o Botafogo tendo sempre sendo passe. Lembrando, como o Bruno falou aí, teve uma boa proposta do Flamengo até pagar os 20 milhões, parece que foi procurado, o empresário dele e tal. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, se ele vai querer ir ou não, mas por nós o Gatito fica. Aí a gente tem aí agora nosso Nego Jeff. Nego Jeff, a gente já sabe que se aposentou, o Botafogo tem 100% do passe dele, o contrato dele se encerra agora dia 31 de dezembro, e por total falta de opção nossa, porque já foi uma decisão dele se aposentar, a gente colocou aqui que sai. Obviamente, a gente respeita a opinião dele, né? Exatamente, porque não é algo que dependa do Botafogo, que dependa de pressão da torcida, que dependa de nada. Se vocês quiserem comentar aí sobre o Jeff, mas ele não tem jeito, ele sai. Vou só ler um comentário aqui do próprio Leandro Delfim, que colaborou com a gente, que falou, fica e renova até 2023. Quem nos dera, né? Quem nos dera. A gente queria que ele ficasse, mas a gente tem que respeitar aí a decisão dele. Exatamente. O Walter Carvalho também já botou aqui sai, Felipe César sai, Caio Leite botou infelizmente sai, o Carlos Henrique sai. Pois é, poderia ficar, porém já foi. Exatamente o que o Vitor dos Santos Mota resumiu bem. Poderia ficar, porém já foi. Lívia, algum comentário? Hoje eu vi uma notícia no Facebook, ele lá participando do INCA voluntário.
Aí dá um orgulho danado, né? Tipo, um cara que, além de tudo, um máximo atleta, uma pessoa totalmente humana. E só desejamos o melhor para ele mesmo, né? Nessa escolha que ele decidiu fazer. Certeza. Certeza. Então vamos seguindo aqui. Só antes da gente seguir para o próximo, uma questão. Com o Gatito saindo, desculpa, o Gatito ficando e o Jefferson saindo, Brunão, você contrataria um novo goleiro ou seguiria com os da base? Sem dúvida, contrataria. O Botafogo precisa de um goleiro experiente, um bom goleiro. Não pode nem, acho que, arriscar, porque é certo da gente perder o Gatito por algumas rodadas. Ele provavelmente vai defender a seleção do Paraguai. E eu sempre falei, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Esse ano acabou que a gente tinha dois e ficou sem nenhum, né? Pra vocês verem. Mas eu não tenho dúvidas. E eu deixo aqui, tem a sugestão aí. Posso dar uma sugestão aqui? Daí, Pode? Claro. Então, eu vejo gente falando do Cavalieri aqui. A minha sugestão é o João Ricardo, goleiro do América. Foi comentado aí lá no Twitter, nem lembro de quem. Mas é um bom goleiro. Ele sempre foi reserva onde passou em clubes pequenos. Em 2014 ele firmou no América. Foi eleito o melhor goleiro do estado no campeonato estadual. Foi eleito o melhor goleiro de Série B em 2015 ou 2016, se eu não me engano. E mesmo o América, passando esse perrengue aí, é um jogador que é meio idolatrado lá. Ele está em fim de contrato agora, teoricamente viria de graça, ou pagaria-se uma luva baixa nele. Então eu acho que seria uma excelente aquisição. E também tem o goleiro do Ceará lá, o Everson, que eu acho muito bom também. Vejo gente falando do Wilson do Curitiba também. O Wilson vem de lesão. Não sei se seria uma boa. Além do Wilson aqui, eu também li Sidão aqui no chat, mas o Sidão parece que renovou com o São Paulo já, está em vias de renovar. André Botafogo aqui mandou: alô Matuto, alô Chuca, segura aí no meu superchat. A gente é obrigado a ler isso. Essa hora da noite. Lívia, contrata outro goleiro ou a gente segue com Diego e Saulo? pois é, isso até justifica a minha próxima resposta, né? Quando a gente for falar de Saulo. Claro que eu quero, né, um goleiro experiente, um bom banco pro Gatito, né? Até porque o Saulo é jovem, inexperiente. Apesar da gente já ter tido também no passado um banco, um goleiro jovem, né? Que era o caso do Renan pro Jefferson na época. Mas tem que contratar sim. E eu acho que a Cavalieri é uma boa opção. Eu gostaria que ele jogasse no Botafogo. O Buck Roger botou aqui que o João Ricardo já foi para o Pachuca do México. Eu não estou sabendo não, mas informação aqui no chat. Aí o Sérgio Cruz já botou, quem vai para o Pachuca é o Júlio César. Então eu não sei aí se foi ou se não foi. Fica aí a sugestão do Brunão. Então, seguindo aqui, vamos lá, galera. Vi aqui que a galera até agora concordando com a gente. Gatito fica, Jefferson sai. Mas tinha alguém pedindo o Júlio César aqui? Não vi. Teve. Falou o Júlio César aí sim. Eu vi uns dois, pelo menos. Pô, Cláudio, me ajuda aí, cara. Você não lembra o que esse cara fez em 2007 com a gente, não? Não, o Leonardo da Silva Reis agora que me causou um pequeno AVC aqui, que ele botou Renan, nosso ex-goleiro. Não brinca não, filho. Deixa ele lá. Vamos lá, então. Vamos seguir. Saulo, na minha opinião, ele deveria ser uma moeda de troca. Pode soltar aí, diretor. Por que eu digo isso? Porque a gente tem 100% do passe dele e o contrato do Saulo, como vocês podem ver aí no telão, vai até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, ele tem mais 2 anos de contrato aí. Então, se a gente mandar ele embora, a gente precisa pagar a rescisão dele. Então, por mim, ele seria uma moeda de troca aí, ser emprestado para um outro clube ou uma troca com algum jogador para que a gente não tenha que pagar essa rescisão, mas não dá para manter ele aqui. Vejo que a galera aqui está concordando no chat. Caio Rebelo botou empréstimo, Marcos Marquinhos troca, Alisson Felipe troca, Davidson Eusébio empresta, Italuzinho 14, Saulo lixo imundo, Humberto Domingos Caetano empresta Saulo, Gilmar Camilo emprestado. A galera está nessa de empresta também, de troca. Troca no sentido de troca ou empresta, tá, galera? Que a gente definiu como troca a palavra para botar aqui, mas é justamente isso. Ou troca por outro ou empresta para algum lugar. Antes de chamar o Bruno para dar a opinião dele, o Kio Bezerra botou aqui, abraços a todos. Valeu, Kio. Abraço aí, mandou um superchat para a gente, obrigado. Brunão, e você, Saulo? Rua. Mas aquele negócio não é sai, não. Tem que emprestar. O Saulo, para mim, não é goleiro pro Botafogo. Eu acho até que ele pode vir a evoluir no futuro, porque eu acho que ele, debaixo da trave, ele até mostrou alguma competência, mas falhou muito durante o ano. Eu não lembro dele
bola cruzada era um Deus nos acuda. Eu não lembro dele encaixar uma bola, era sempre suco. Totalmente inseguro, não serve para o Botafogo. Para mim, o Saulo só vai melhorar, só vai crescer jogando. Ele precisa jogar, né? Em outro clube, longe daqui. Então, eu acho que deveria trocar pelo fato de ele ter um contrato longo. Lívia. Então, a minha opinião do Fica, no caso dele, era realmente não havendo contratação para goleiro, né? Porque aí não teria jeito, ia fazer o quê? Mas eu torço muito por ele. Eu acho que a posição do goleiro, no geral, é muito ingrata, né? Eu acho que de todas, eu acho que da defesa ao ataque é a mais ingrata. Ele realmente foi infeliz em alguns jogos, né? Mas vamos ver aí, ele tem tudo para despontar ainda. Então, só para te alinhar, você colocou Fica, no caso de não contratarem ninguém, é melhor ele como segundo do que Diego, que é o outro que sobra. Sim. Ou no caso de trazer alguém, pode virar moeda de troca e pode ser emprestado. Pode, aí pode. Beleza. Então agora vamos passar para o próximo. A galera aqui no chat é todo mundo empréstimo, troca, vende ele para o Flamengo, botou o Roberto Júnior. Saulo Messó é melhor que o Muralha, Leonardo Souza. Gilberto Moraes, ninguém quer isso. Então a galera está concordando aqui com a gente em relação a trocar ele e a contratar um goleiro reserva para o Gatito. Então vamos agora para o nosso último goleiro, que é o Diego. 100% que demos o passe dele. O contrato dele vai até 30 de junho de 2020. Galera, estou olhando aqui para o lado toda hora para poder acompanhar aqui as anotações. 30 de junho de 2020. Então, mais um goleiro tem 1 ano e meio de contrato aqui com o Botafogo. Por mim, o Diego fica por ele ser muito jovem, por ter um contrato longo. Eu acho que ele tem que ter mais chances. Entre ele e Saulo, eu ainda aposto mais nele. E como a gente precisa ter pelo menos aí 3 goleiros, considerando que vem alguém para reserva, o Saulo seja emprestado, para mim o Diego pode ser um terceiro goleiro aí, numa boa, e atuar raramente aí quando tiver oportunidade. Por mim ele fica. Brunão. Eu vou agradecer o Humberto Domingues Caetano aqui, colocou aqui um abração, galera botafoguense. Obrigado, Humberto, tá dado aí o recado aí. O Diego para mim também fica, Thiago. Entre ele e Saulo, eu prefiro ele, né? E eu acho que ele esse ano, só me lembro dele atuar contra o Bahia. Ele até realmente falhou, mas foi o primeiro jogo dele, né, vestindo a camisa dos profissionais. Para terceiro goleiro, acredito que ele pode ficar assim ali. Talvez tenha alguma coisa. Tem alguma coisa, não? Ele tem muito que aprender ainda. Ou talvez o Gatito e mais a outra contratação que vier. E aí, se acontecer lá na frente, do Gatito, sei lá, ser vendido, ou Deus me livre e guarde, se lesionar algo, aí sim contrata um outro. Mas mantém o Diego lá, porque para terceiro goleiro, acho que salário baixo. É mais ou menos o que a galera tá botando aqui no chat. O Hector Matheus aqui, botou... Thiago, rapidinho. Tô recebendo, peraí, rapidinho. Oi, André Botafogo? Pode falar. O André quer dar a opinião dele com relação ao Diego, Thiago. Fica, né? Fica e renova até quando? 2020? 2024, beleza. André Botafogo, galera, ligou que falou, fala para renovar com o Diego até 2024. O André é muito fã dele. O Hector Matheus botou aqui, fica por falta de opção, que é muito fraco. Brincadeiras e dicas da Aline botou, Diego fica para terceiro ou quarto goleiro. Fernando Benevenuto, Diego fica, mas como terceiro goleiro. Foi justamente o raciocínio que eu usei. Como terceiro goleiro, como ele é muito novo, eu acho que dá para manter ele, emprestar o Saulo. E caso alguém queira o Diego também, eu emprestaria o Diego e manteria o Saulo, que como terceiro goleiro, eu espero que os dois não agarrem tão cedo, que a gente tenha aí o Gatito como titular e que venha alguém como reserva. Mas para escolher 3, eu prefiro o Saulo fora e o Diego ficando. Lívia? Diego fica. Compartilho da mesma opinião de vocês. Ele, como terceiro goleiro, tem vaga. Boa, Lívia.